Olá, estudantes da segunda série. Neste encontro, nós vamos fazer uma análise a respeito da Divisão Internacional do Trabalho e Estruturar Brasil. Dentro dessa perspectiva, é importante a gente salientar que você deve conhecer o conceito da Divisão Internacional do Trabalho e deve analisar a evolução histórica dessa Divisão Internacional do Trabalho. Dentro dessa perspectiva, obviamente, o próprio nome já remete ao que ela significa. Ela remete a uma relação de trocas e essa relação de trocas ela estabelece a distinção entre produção, transformação, comercialização. Dentro dessa temática, obviamente, temos que estruturar a influência do capitalismo, esse capitalismo como sendo primordial na distribuição da formatação do jeito de se produzir. E isso, obviamente, vai dar origem a um novo espaço geográfico, porque, obviamente, essa produção, no transcorrer do tempo, vai fazendo com que haja uma nova reorganização do espaço geográfico, foco da análise da geografia. Essa temática, então, deve ser entendida com algo lento, mas não tão lento dentro das perspectivas históricas. Então, nós vamos puxar uma análise a partir do século XV, ou seja, dentro das grandes navegações, onde nós vamos estruturar uma divisão de trabalho, onde nós vamos ter principalmente metrópoles e colônias. Dentro dessa característica de metrópoles e colônias, nós vamos ter a colônia como sendo um foco de exploração naquele momento e a metrópole como a absorção dessa matéria-prima e transformação e vinculação comercial posterior. Claro que isso não demorou muito tempo para potencializar os recursos e a necessidade de mais. Claro que esse mais sustentado pelas noções capitalistas. E isso fez com que gradativamente as colônias começassem a explorar mais ainda recursos naturais, mas começassem a organizar um sistema de produção que dava mais suporte ainda para a metrópole crescer vertiginosamente. Esse crescimento vertiginoso no Brasil, na época, é visto dentro da situação da cultura da cana-de-açúcar, ainda monocultura, mas pegando a cana-de-açúcar, evidencia, por exemplo, todo o sistema de produção do engenho que dá muita sustentação à região Nordeste na época, além da exploração de ouro. Isso, obviamente, não para por aí. Já a partir do século XX, nós temos uma organização melhorada dessa dinâmica, onde as antigas colônias passam não só a produzir, mas a se destacar no cenário internacional. Só que o que aconteceu é que as grandes potências detiveram o poder, o domínio de determinadas produções. Então, por mais que alguns lugares absorvessem aquela temática da produção, você percebe que esta temática da produção é patenteada. Ou seja, nós temos uma produção acontecendo nos países não tão desenvolvidos, mas esses ainda detêm a vinculação ao país sede. Então, disse que a produção ainda pertence ao país desenvolvido em questão. Dentro dessa estruturação, nós vamos observar, logicamente, a chamada industrialização tardia, onde encaixa literalmente no processo em que alguns lugares entram no sistema mais tarde, mas isso não significa atrasado. Talvez pela situação das guerras, talvez pela situação enfática do lugar, eles entraram depois. O que é o exemplo do Brasil, que entrou nessa temática e se inseriu-se rapidamente, e hoje, quando olhamos a nova Divisão Internacional do Trabalho, que aqui se coloca, percebemos que mesmo começando depois, o Brasil se encaixa nessa temática, onde temos uma relação entre países desenvolvidos e não desenvolvidos, e essa situação é extremamente intrínseca, fazendo com que essa nova divisão internacional do trabalho não tenha características muito claras. Ela é extremamente complexa e muitas vezes confunde. Por quê? Porque é uma maneira descentralizada de olhar o mundo no quesito produção. E essa descentralização faz com que haja determinados focos de tecnologia e determinadas formas de produção mundial. Espero então que nesse vídeo vocês tenham gostado sobre a temática da Divisão Internacional do Trabalho. Até um próximo encontro.